Então, muito bem-vindos ao 38º episódio das Conversas Pedagógicas. Eu sou a Vanessa Vilela, sou educadora de infância e sou cofundadora da Childary. Para quem não sabe, a Childary é uma plataforma, uma aplicação para os educadores de infância, para as instituições de infância, trabalharem na documentação pedagógica e na comunicação com as famílias. Então vamos lá aqui ao que nos traz aqui hoje. Para o episódio de hoje, não vos trago só um tema, não é? A falar com a Ana Lopes é falar sobre uma série de coisas, mas olha, não nos podíamos mesmo focar só em Régio e Emília, seria desperdiçar esta oportunidade de estar aqui a conversa com a Ana, porque, para quem não sabe, é mais difícil agendar aqui com a Ana do que com o Secretário de Estado de Educação. Portanto, Opa! é verdade, eu já, como eu escrevi há meses que eu estava à espera para falar. Aliás, desde o início do podcast, que eu sempre quis falar com a Ana, já sigo a Ana há imenso tempo. A Ana, como todos vocês sabem, é um dos rostos mais conhecidos pelos educadores em Portugal quando se fala em Reggio Emília, ou não fosse ela a fundadora do projeto Reggio Emília em Portugal. Portanto, claro, vamos falar de Reggio Emília, vamos desmistificar alguns conceitos sobre esta filosofia, que eu própria também tenho algumas dúvidas e quero vê-las hoje esclarecidas com a Ana. Vocês também, se tiverem questões, escrevam, já sabem, eu vou fazer aqui de intermediário entre as vossas questões também aqui para a Ana, mas também vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre o Calambaca, vamos falar sobre a história aqui profissional da Ana, para nos inspirarmos todos um bocadinho. Ana Lopes Mesquita, obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada eu pelo convite. Olha, vamos lá começar, já temos aqui algumas pessoas a dizer-nos boa noite também. Boa noite, boa noite. Pedimos desculpa novamente, mas já aqui estamos. Oh, Ana, olha, para quem não te conhece, que eu acho difícil, mas olha, para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho quem tu és, o que é que tu fazes, como é que chegaste aqui. Ok, então, eu sou Ana Lopes Mesquita, às vezes é só Ana Lopes, né? Depende do cartaz, quando fica melhor a gente em curso, estou a brincar, mas sou Ana Lopes Mesquita, eu sou educadora de infância, e fiz a minha formação na Universidade de Évora, segui por muitos caminhos, acabei por entrar no mestrado em Educação Artística, que nunca cheguei a terminar, que entretanto fiz um mestrado diferente, que se chama Levi Lopes Mesquita, que é o meu filho mais velho, porque dei à luz o meu primeiro filho. E tenho andado sempre ligada à educação. Eu já trabalho com educação desde os meus 14 anos, comecei e desde os meus 14 anos não tinha pensado nisso, nunca tive um ano em que não estivesse ligada à educação e à infância, sim. Então acabei por, toda a minha vida tem sido muito pautada por esta presença junto dos mais novos, até quando eu ainda era uma mais nova, né? E pronto, agora tive, o que tu queres saber de mim? Sou mãe de 2 rapazes e andei por muitos caminhos como educadora, como diretora pedagógica e agora como consultora, formadora e essas coisas todas que eu vou fazendo e que me preenchem a agenda e que depois não consigo dizer sims. Pronto. Oh, Ana, mas tu sempre tiveste este bichinho da educação e nunca, por exemplo, nunca tiveste dúvidas que era a infância, por exemplo, nunca tiveste aquela fase de pensar, se calhar para os mais velhos, não, foi sempre para a infância que tu estiveste esta... Sempre muito para a infância. Tive talvez uma fase há muito tempo em que queria ser advogada. Na altura ainda pedi para assistir a um julgamento no Tribunal de Leiria, não me queriam deixar entrar por causa da minha idade, mas depois lá me fizeram um jeitinho. Eu fui assistir ao julgamento e saí de lá a pensar, se calhar não quero. Se calhar não é bem isto. Se calhar não é isto. Eu brinco muitas vezes a dizer que acabei por me tornar advogada, mas da infância, não é? Que eu acho que é um bocadinho aquilo que eu faço, é agir como advogada em defesa da infância. A partir daí sabia exatamente que era educação da infância. Foi a minha única opção de candidaturas para quando fui estudar para a universidade. Era o único curso que eu considerei, porque era aquilo que me fazia sentido. Eu costumo dizer que eu era educadora de infância e depois fui fazer um curso, né? Eu acho que já nasci com esta paixão e é aquilo que me faz saltar da cama feliz todos os dias, pronto. E acho que nós temos que ir à procura desse nosso lugar, desse nosso elemento, como diz o Ken Robinson, não é? Que nos deixa felizes, e este é o meu. Olha, e porquê Régio, não é? Régio é o que se calhar o que te complementa aqui como educadora, não é? Pelo que eu leio do que tu vais escrevendo, porquê Régio? Sim. Olha, eu comecei a fazer a minha formação como educadora e acho que como a maior parte das pessoas nos deve estar a ouvir, comecei muito neste caminho de o que é que me faz sentido, com o que é que eu me identifico e como é que eu me posiciono no meio disto tudo. Eu digo muitas vezes tive a sorte de estudar em Évora, na Universidade de Évora, considero que foi um privilégio, gostei imenso da minha formação. Faço questão de dizer isto porque muitas vezes diz-se mal da formação inicial e eu tive uma experiência oposta, eu tive uma formação inicial que eu amei, em todos os sentidos. Sim, gostei muito. Que bom. Sim.
E é lá que eu ouço falar de Reggio Emilia. Ouço falar, é verdade que ouvi falar muito, sim, muito ao de leve, muito na superfície, muito nesta ideia da utopia, de uma coisa muito gira que acontece lá em Itália, e depois toda a formação acabou por se focar mais no movimento de escola moderna, pronto. Mas ficou-me, afinal de contas, o que é que se faz em Itália? Não é? Aquilo é tão especial porquê? E acho que foi aí que nasceu este bichinho, esta curiosidade de ir atrás daquilo que não estava a ficar tão claro. E desde aí, logo desde a formação inicial, que eu começo a fazer toda a minha formação, sempre que eu podia, fugia para a ideia de Reggio Emilia. Sempre que me davam a oportunidade de fazer um trabalho livre, sempre que me davam algo, eu ia acabar a estudar Reggio Emilia. Até que, no final do curso, as minhas férias foram todas para a Tunísia e eu fui para a Itália. Eu já vi fotografias dessa tua viagem. Isso, Sim. isso ainda te tornou mais fundamentalista em relação à tua prática régio? Olha, eu não acho que seja fundamentalista, não me entendo dessa forma. Eu acho que nesta fase, e na altura em que eu estou, porque eu acho que nós somos um processo em contínua construção, nesta fase e até agora, a Reggio Emilia faz-me todo o sentido. E não me faz sentido continuar a defender e a apregoar e a reger-me por aquilo que são os princípios de Reggio Emilia, rejeitando o nome Reggio Emilia, que eu vejo isso acontecer muitas vezes, eu não entendo bem porquê. E, efetivamente, os pilares que sustentam esta abordagem são os pilares com os quais eu mais me identifico. E não faz sentido estar a falar de uma imagem de criança, ou das 100 linguagens, ou da documentação, ou da escuta, que são pilares desta abordagem, desfasado do nome. E, efetivamente, esta é a abordagem, é nestes pilares, e estes pilares têm um nome. Então, eu não rejeito esse nome, eu assumo muito essa inspiração. Agora, o José diz muitas vezes, Cavalheiro diz que inspiração é diferente de aspiração, não é? E nós temos que entender a diferença entre estas duas palavras, o que é estar inspirado por alguma coisa e o que é aspirar ser alguma coisa. E às vezes nós confundimos o que é que uma coisa quer dizer e outra. Eu, efetivamente, na minha prática, inspiro-me na abordagem de Reggio Emilia porque me revejo e me identifico naqueles pilares. Pronto. E foi quando eu começo a descobrir Reggio Emilia, começo a perceber, eu já pensava assim e não sabia que tinha nome. Afinal há mais malucos como eu, não é? Afinal isto já... Identificas-te? Identifico-me, sim. E depois de ir a Régio a primeira, a segunda, a terceira vez, cada vez que volto eu identifico-me mais, percebes? E estou ali e sinto que estou... Eu concordo com aquilo. Claro que há sempre aspectos que nós podemos ver mais de um ângulo, ver mais do outro ângulo, mas naquilo que é o coração da abordagem, efetivamente eu identifico-me. E é nesse sentido que eu me coloco como alguém que assume a sua inspiração. Eu acho que em Portugal não é muito comum, nós não temos muito o hábito de assumir as nossas inspirações, as pessoas que nos marcaram, os caminhos que vamos trilhando, mas assumo muito porque me revejo. Pronto. Oh, Ana, mas, por exemplo, não sentes a dificuldade por exemplo, eu falo por mim, eu inspiro-me em Reggio Emilia, sempre me inspirei também, identifico-me imenso, e não nego, nem nunca o neguei, os meus colegas sabem isso, mas, por exemplo, havia coisas, por exemplo, em MEM, com as quais eu também me identificava imenso. Sim, eu também. Então, como é que tu defendes isso? Ou seja, para quem nos está a ouvir e acha que só Uhum. tem que olhar para as coisas assim de uma forma, ajuda-nos a perceber. Nós podemos Sim. olhar para Régio, tentar nos inspirar em Régio, mas ao mesmo tempo, não é fazer um pied de porri, mas tentares aqui Pois, beber de outras e inspirações. assim, Diz-me, o que é que tu achas? eu digo muitas vezes que quem quer ser tudo acaba a não ser nada, sabes? Quem quer ir a Pois, todo lado não chega a lado nenhum. E eu acho que é muito importante nós definirmos aquilo que é a nossa bússola, ok? Para tu escolheres uma bússola, tu tens que conhecer as outras. Obviamente, para eu perceber que me identificava aqui e fazer este compromisso de alguma forma com Reggio Emilia, obviamente eu andei a passear para compreender outras visões, outras perspectivas, e ainda ando, como é óbvio. Existem aspectos noutras abordagens nos quais eu me identifico, claro que sim, até porque há muitas abordagens e há muitas metodologias e dentro das participativas onde encontramos muitos pilares comuns, não é? Muitos são em comum. Agora, quando eu penso que gosto imenso da ideia da natureza e do respeito do outdoor e do mais Waldorf, eu também tenho isso em Régio. Quando eu penso que gosto da organização Montessori, eu encontro isso em Régio. Quando eu penso no lado da democracia ou do trabalho de projeto do MEM, eu encontro isso em Régio. Quando eu penso na gestão de grupos, percebes? E então, quando eu comecei, aliás, eu passei por essa experiência, só dizer-te isto, no processo de entrevistas para ser diretora pedagógica do Clube Mágico, que estive durante quase 5 anos, uma das perguntas, foram muitas fases de recrutamento, e numa delas tínhamos que fazer um trabalho onde dizíamos, se fores escolhida para seres a diretora desta escola, o que é que tu pretendes ou pensas que poderás implementar a nível pedagógico? E eu na altura dei duas opções, uma era fazermos Reggio Emilia e a outra era criarmos uma abordagem própria.
ok? Na altura ainda pensava assim. E na altura, quando eu sou selecionada, o primeiro caminho que me foi pedido foi: vamos lá criar essa abordagem própria. E eu comecei a fazer esse esquema, sabes? A olhar à volta e a mobilizar aquilo que sabia na altura para criar uma visão. E quando eu acabei com o documento final e o apresentei, o que eu disse foi: está aqui, só que há um problema, é que isto já existe e tem um nome, chama-se Reggio Emilia, porque quando eu fui fazer esse levantamento, eu acabei com Reggio Emilia outra vez. Eu acho que quando isto acontece, não, só podemos assumir. Mas a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir são educadores. Uhum. Também temos aqui alguns pais que também já estão aqui a escrever, que também estão interessados em conhecer um bocadinho mais, mas aqui na perspectiva dos educadores, e peço desculpa aos pais se estar estas perguntas ainda serem um bocadinho técnicas, mas já vamos tornar a conversa um bocadinho mais abrangente. Mas diz-me uma coisa, tu em Régio implementas lá mesmo instrumentos de memo ou não, por exemplo? Eu estou a falar isto porquê? Porque Okay. vejo muito isto, não é? Isto nós... imagina, um mapa de presenças, ou um mapa de projetos, ou um mapa de atividades, ou... Diz-me uma coisa, e nós... Diz-me. Sim, é agitada fazer essa pergunta. É que isto não funciona bem assim. Ou seja, nós não estamos a falar de um método, ok? Nós estamos a falar de uma... Essa era a pergunta. Era a pergunta. Nós estamos a falar de uma abordagem, tá? Ou seja, e o que é que isso significa? Quando nós começamos a pensar em Reggio Emilia, ninguém te vai dar nunca um passo a passo ou uma receita daquilo que é para fazer, ok? Fazes isto à segunda, fazes isto à sexta, organiza a tua rotina assim, tens este instrumento, pões assim a tua sala, usas este... Isso não vai acontecer nunca, tá bem? Isso não existe em Reggio Emilia. Porque não existe esta ideia do fazer dissociada do... Bom, como é que eu te posso explicar? O que Reggio Emilia te faz, o que Reggio Emilia te convida a fazer é todos os dias a refletir e a pensar sobre aquilo em que tu acreditas. Quais é que são os teus valores? Qual é que é a tua visão? O que é que tu defendes? Okay? Qual é a tua imagem de criança? Qual é a tua imagem de escola? Qual é a tua imagem de educação? E agora agarra nisso tudo, naquilo que tu pensas, e torna-o visível na tua prática. Isto é o que Reggio Emilia te diz. Transforma o que tu pensas naquilo que tu fazes e reflete naquilo que tu fazes para reconsiderares aquilo que tu pensas. Ok? Isto é o que Reggio Emilia te pede. Então, não te vai dizer aplica desta forma. Claro que dizem que falam do trabalho de projeto e dos processos de investigação, mas não dizem como é que os vais fazer, não é? Tu vais descobrir isso com o teu grupo e no teu contexto. Falam-te de algumas coisas, mas não te dizem que é assim que se faz, isso não acontece. Então, se eu posso usar um mapa de presenças, se fizer sentido ao meu grupo, posso. Okay? Não há absolutos em Reggio Emilia. Em Reggio Emilia não há absolutos. Eu já visitei 7 escolas em Reggio, não são iguais, nenhuma é igual à outra. Entendes? A ideia das escolas regianas é mesmo isto. Mas a componente da educação estética, do atelierista, isto é um ponto comum em todos, não é? É um ponto comum, está bem? Mas a forma como esse atelierista vai trabalhar, o que é efetivamente essa definição e como é que essa estética se traduz, isso depende da escola, cada escola tem a sua identidade. A ideia é, como dizia Malaguzzi, sermos nós a moldar a experiência e não a experiência a moldar-nos a nós, não é? É a criança que molda a experiência e não a experiência que molda a criança e o adulto é igual. Então o que vai acontecer é, ninguém te diz faz isto ou não faz aquilo, como o Régio diz, a ideia não é ensinar ninguém a fazer escola, é convidar a pensar sobre o que é fazer escola. Pronto. E como isto não é este método, com este passo a passo, ou com estas instruções claras de utilização, o que constantemente o Régio te convida a fazer é pensa, 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 pensa. Por isso é que quando alguém me diz, eu faço Régio, mas eu adapto ao meu contexto. Eu não conheço outra forma de fazer Régio. Porque a Régio é sempre adaptado ao contexto. Se não for adaptado ao contexto, alguma coisa está estranha. Entendes? Falaste nos princípios, não é? Nos princípios basilares. Queres falar um bocadinho sobre eles? Ui, eu dou formações de 8 horas no mínimo. Não, olha. Estou a brincar. Não, é só para deixar claro, isto é um universo, está bem? Eu comecei a estudar assim mais a fundo Régio em 2000, contactei para aí em 2013 e comecei a aprofundar em 2006. E ainda me falta chegar a muito lado, ok? Isto é um universo grande. Quando eu faço a formação, às vezes as pessoas, não tocaste muito na questão do atelierista, ou não tocaste muito na documentação, porque é preciso muito tempo, ok? E as coisas é para serem mastigadas, não é só para serem
pronto, já está, não tem que ser Faladas pensado. assim, então agora para o ano em setembro vou fazer. Exatamente, tudo tem ali o seu processo. Mas a imagem de criança, o papel do educador como um investigador, como um pesquisador, esta ideia do espaço como terceiro educador, que é um chavão já tão conhecido, mas que é sustentado em Reggio Emília, a importância da documentação pedagógica, que é trazida pela abordagem de Reggio Emília, que, mais uma vez, fala da documentação pedagógica, mas não está a dizer exatamente faz assim, faz assado, usa este instrumento, usa aquele, isso não acontece, não é? Por isso é que é complexo, porque exige aqui muito autoconhecimento também e muito conhecimento. Sei lá, a importância da relação, esta ideia da pedagogia da escuta, as 100 linguagens, né? Esta forma de E sobre entender. as 100 linguagens já tenho aqui uma pergunta que já te Tá bem. colocaram. Sim. Ou seja, tudo isto são pilares desta abordagem, mas eu não gosto de olhar para, ou seja, o facto de eu me identificar com Reggio Emília não significa que eu não gosto de outras abordagens ou não reconheça valor, claro que sim, está bem? E não gosto muito de olhar para isto como as igrejinhas, sabes? Tipo, ou clubes de futebol, eu tenho o meu, tu tens o teu. A ideia não é essa, eu acho que o que é que nós façamos dentro da nossa sala, para mim, e Régio também defende isso, o mais importante é a relação, não é? Não há educação sem relação, como diz Loris Malaguzzi, e eu acredito 100% nisto. E graças a Deus o tipo de relação que nós criamos com as nossas crianças não carece de material nem de autorização. Portanto, e com as famílias também, não é? Exatamente, e isso é o mais importante, não é? Eu já vi trabalhos, se calhar, com uma imagem visual super impactante, com fotos brutais de Facebook, mas depois na relação e na essência do que estava ali a acontecer, ai, não é? E já vi outros que, se calhar, não tinham esteticamente essa força, mas o que estava ali a acontecer fazia todo o sentido. Então, o que o Régio te diz é, mais do que a fotografia que tu estás a olhar, é o que é que está por trás, não é? Oh, Ana, mas porquê que a componente estética tem um peso tão importante? Olha, exatamente porque se acredita que a comunicação não acontece só num caminho. Há várias camadas neste processo comunicativo, ok? E são estas diferentes camadas no processo de comunicação que nos vão levar até, de Batson, né, vem daí, que nos vai levar até a ideia das 100 linguagens. Sendo que esta parte visual e estética também é entendida como uma linguagem. Porque tudo aquilo que nos rodeia passa uma mensagem. Okay? Eu se entrar dentro de uma escola, quando eu entro dentro de uma escola como consultora, antes de me explicarem a escola, as paredes, os materiais, as cores, o ruído, tudo isso já me está a dar informação. Okay? E essa componente estética fala, convida ou não convida, não é? E isso acontece com os adultos e isso acontece com a criança. E se eu entendo que a criança é efetivamente um ser capaz e competente e protagonista, como agora nós ouvimos tanto dizer, mas precisamos de pensar sobre isto. O que é que isto quer dizer? Se eu acredito nesta criança que é capaz de construir o seu conhecimento, então eu também sei que ela não precisa de mim para aprender. Eu estou lá, eu vou ser uma mais-valia, claro que sim, mas a relação que ela cria com o espaço, com os materiais, com as coisas, ela vai aprender sozinha. Então essa estética, no fundo também é este canal para a aprendizagem e para a comunicação que a criança depois vai agarrar e vai atribuir significado e vai construir o seu caminho. Aqui o que eu queria desmistificar um bocadinho é que não tem de ser uma estética produzida pelo adulto, não é? Não. Há todo um encantamento, há toda uma observação, investigação da estética envolvente, não é? De tudo o que Olha, tu tens à tua volta, não é? exatamente. Essa é uma questão que, se calhar, ultimamente, por acaso também tenho refletido muito sobre isso, sobre esta redução da estética a fazer uma coisinha bonitinha. E muitas vezes uma coisinha bonitinha até dentro dos padrões do adulto. E não é bem isso. O que estamos aqui a falar desta estética tem a ver com esta capacidade de estar atento, disponível e permeável àquilo que nos rodeia, para receber e para dar. E a ideia não é fazer uma estética que seja apenas bonita. Okay? Claro que a beleza, né? Há num livro que fala sobre Regis, diz que ninguém sai igual depois do encontro com o belo. Não me lembro do nome do autor, mas eu adoro esta frase. É verdade, ninguém sai igual depois do encontro com o belo. O belo provoca-nos emoções, não é? Provoca-nos uma reação, uma relação. Não é? Mas, mais do que ser bonito, nós queremos criar também um padrão estético que convide à exploração, que seja desafiador, que nos leve, que puxe por esta curiosidade, que alimente as indagações. É isto que nós queremos, não é? E é isto que, quando nós preparamos um espaço educativo, não tem que me preocupar só se ele é bonito. É bonito, portanto, mas tem que ir para além disso. Não éramos decoradores, Sim. não éramos educadores, não é?
Sim, na intenção educativa que tens no espaço, não é? Nos estímulos, nas Exatamente. aprendizagens que aquilo vai promover. Olha, a Patrícia Beira Grande fez aqui uma pergunta sobre as 100 linguagens. Ela pergunta-te se também o adulto tem que ter as 100. É, claro que sim. Olha, eu não acredito numa escola que seja tudo para a criança que não seja também para o adulto, ok? Eu acredito que aquilo que uma escola dá a uma criança também tem que dar a um adulto. A escuta que se faz não pode ser só da criança, também tem que se escutar o adulto. A relação que se cria não pode ser só com a criança, também tem que ser com os adultos. O conforto, o bem-estar, a segurança também tem que ser para o adulto, não é? E um adulto encantado é essencial, não é? Para uma relação de encanto. Tanto que o que eu tenho aprendido muito neste caminho, já desde 2017 que estou neste caminho de formação de educadores, seja em contextos formais, informais, etc., é que isto tem que passar por dentro de ti, isto tem que passar pelo corpo, ok? Se queres realmente aprender a fazer investigação em educação de infância, faz investigação na tua vida, treina o teu olhar, permite-te a ser curioso, permite-te a viver com perguntas, permite-te a estar confortável nesta procura de respostas, porque só assim é que depois tu levas isso, porque nós educamos com o que nós somos. Nós não podemos levar para dentro de uma sala aquilo que nós não somos. Então, claro que nós temos que ter essas 100, essas 200, essas 300. O 100 é uma forma metafórica, não é? De abrir este olhar e claro que nós também temos que ter, mas nós vamos aprendendo disso. Eu quando penso, se calhar há muitas expressões que eu utilizo e que já utilizo há anos e que agora têm um sentido muito diferente daquilo que tinham se calhar há 2 anos atrás, entendes? Ou seja, nós vamos convivendo com conceitos. É muito normal que os conceitos nos cheguem primeiro à boca do que ao resto, não é? Mas isso é normal, acho que acontece com toda a gente. A ideia depois é, quando nós vamos convivendo com estes conceitos e nos vamos questionando sobre eles e vamos começando a perceber o que é este olhar encantado. O que é este encanto? O que é uma escola de encanto? O que é uma escola que permite relações? O que são as relações? Que tipo de relações é que estamos a falar? Quando nós começamos a questionar sobre estas coisas, nós somos o tal projeto em contínua construção e em contínuo ajuste. E nós somos, enquanto adultos, o processo educativo que estamos a gerir e a escola porque é um organismo vivo. Não é? Tu estás a falar e eu estou-me a lembrar muito da minha formação inicial, que também tive uma excelente experiência na ES de Lisboa, e estou-me a lembrar que aquele encantamento com que nós estudamos e saímos da faculdade e começamos a trabalhar, se calhar dei por mim, passados alguns anos, às vezes a não estar tão encantada. Sim. Não é? E isto, achas que é o excesso de trabalho, burocracia, de dificuldades no trabalho, nas relações humanas entre crescidos, que nos tornam Olha, desencantados? eu acho que nós adultos somos um bocadinho complicados, não é? Muito mais do que as crianças, Pronto, sim. não vale a pena dizer nada, nós achamos sempre que é o outro, mas o outro acha que somos nós. Pronto. Claro. Nós somos todos um bocadinho complicados, é verdade. Mas também acho que é verdade que a maior parte das escolas não está pensada para respeitar o adulto e para dar este tempo ao adulto. E a maior parte das escolas ainda está organizada na perspectiva de cuidar e tomar conta da criança, não na perspectiva pedagógica. Eu digo isto porquê? Porque muitas colegas que eu vou conhecendo não têm horário em direto, não há tempos de reflexão, não há reuniões de equipa, não há... Está cada uma ali no seu bairro, dentro da sua Não há sala. atividades de team building. Se tu pensares numa empresa, as empresas têm orçamentos alocados a fazer atividades de Sim, equipa, sim, jantares de sim, equipa, ou barbecues, sim. ou o que seja, e nós educadores não temos nada, não é? Tu estás a dizer muito bem, nunca tinha pensado nisso. A escola não está preparada para cuidar de nós, Não, educadores. não está. Não está. A Helena Venha do Clube do Vídeo diz sempre nós temos que cuidar de quem cuida, não é? Uhum. E é mesmo isso, é que uma escola que não tem essa atenção para com o adulto, eu também não sei se terá para com a criança, porque estamos a falar de seres humanos, não é? E a forma como nós lidamos com o outro, enquanto ser humano, independentemente da idade, diz tudo. Agora, claro que depois também há aqui as realidades, não é? Questões financeiras, questões burocráticas, questões que isto dava uma longa conversa, não é? Olha, temos Estás aqui a pessoas. fazer o olho, o que é que se Não, porque passa? tenho aqui muitas colegas a dizerem. Não, porque É aqui que eu não vejo o que elas estão a dizer. elas e eles, temos aqui muitos Elas, colegas. Olha, temos elas a e eles. Teresa Santana aqui a dizer que é sempre bom ouvir. Tu falas com o coração e vives a abordagem de corpo e alma. Não. E é verdade, tu inspiras mesmo, 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 mesmo. E
estava mesmo desejosa de falar contigo, porque já falei contigo, já te escutei noutras formas e é mesmo muito bom. Olha, mas tenho aqui uma questão que o Nuno fez há bocadinho, que uma das grandes dificuldades que ouvimos quando falamos da inspiração em Reggio Emília é o número elevado de crianças. Como pensar na criança protagonista, quando temos grupos tão grandes, não é? Quando os nossos raças ainda são. Será que existe a possibilidade de criarmos um formato que dialogue com o Régio e que atenda a estas dificuldades no contexto português? Esta é a pergunta do Nuno Gonçalves. Olha, há uma coisa, é que o nosso raço é igual ao deles. Então, em pré-escolar tem 26 crianças para 2 adultos. Ok? A diferença é que o que acontece em Reggio Emília é que são 2 educadores. Ok. E nós aqui é o educador e auxiliar. A auxiliar deles funciona mais fora de sala. Portanto, é o mesmo rácio. É assim, obviamente há desafios e eu, quando me remeto aqui a esta experiência tal como enquanto educador de creche e enquanto educador de pré-escolar, já tive as duas, claro que há muitos desafios. Eu penso, e daquilo que eu tenho vivido, e daquilo que eu, enquanto educadora, enquanto formadora, enquanto diretora, é que nós ainda queremos fazer esta ideia da criança protagonista com o nosso controle. Ou seja, nós ainda perdemos muito tempo, estive a ler o livro do Ateliê no Cotidiano e as raíças dizem isso, não é? Ainda perdemos muito tempo a prever e a controlar e pouco tempo na ideia da exploração e da descoberta. Ou seja, nós ainda queremos que a criança seja protagonista com a nossa presença. Entendes? Ainda nos faz confusão que ela esteja a aprender sem eu estar ali com ela. Rui, não sei se já escutaste o Rui Inácio falar sobre isso. O Rui Inácio diz muito que isso, ele diz muito que isso é porque vamos sair da nossa zona de conforto. Nós temos muito medo de sair da nossa zona de conforto. Isso tem a ver com a tal confiar na criança, né? Nós falamos de uma criança protagonista, uma criança que é competente, uma criança que é tudo, mas tem que estar debaixo do meu olho. Não é? E eu posso partilhar isto a nível pessoal. Eu a primeira vez que trabalhei com um grupo pré-escolar, com atelieristas a colaborar comigo, e depois eu tinha momentos, eu chegava ao final do meu dia, às vezes estava preocupada se aquele dia tinha sido significativo para as crianças, porque para mim estava estranho. Mas as crianças estavam bem. E depois eu comecei a perceber que o que me estava a incomodar era que havia momentos que eu não via, porque eles estavam com a atelierista no ateliê e eu, por exemplo, estava na sala. E eu estava a medir a experiência das crianças com base na minha experiência enquanto adulto. E foi quando eu percebi que eles estavam a ter uma experiência que era diferente da minha, mas que era profunda e válida e maravilhosa, e eu é que estava com receio e com bloqueios porque estava a perder o meu controle de eu sei tudo o que está a passar aqui, não é? Aí é que eu comecei a perceber, espera lá, é que o que Régio nos fala, confiar na criança, confiar no processo, trabalhar em equipa, se calhar é muito mais profundo do que eu estava a pensar. Mas aí é porque nós também não conseguimos pensar sobre aquilo que nós não observamos, não é? Nós não conseguimos ter uma. Então, nós precisamos de mecanismos ou de ferramentas para conseguirmos comunicar com toda a equipa e perceber o que é que a outra equipa, os outros elementos da equipa viram, não é? Mas é importante uma coisa, Vanessa, é que eles não precisam estar não estar com os nossos olhos em cima deles para estarem a aprender. Depois não. Sim. Eu posso ter 25 crianças dentro de uma sala e eu tenho as minhas oficinas preparadas, eu tenho a minha sala organizada, eu tenho os meus convites feitos, as minhas provocações montadas, se assim fizer sentido, e eu até posso estar com um grupo de 4 crianças e o resto das crianças estão a aprender. Elas não estão em espera nem em pausa para vir aqui fazer aquilo que é interessante. Porque nós não temos muito esta ideia de estou aqui, preparei aqui uma provocação maravilhosa, agora vou chamar grupos de 6, não é? Para virem, e temos esta ideia de que os outros que não estão aqui estão a perder algo, ou que não é relevante enquanto eles não vierem aqui também. E quando nós começamos a valorizar a experiência da criança por aquilo que é a experiência da criança, não a que eu preparei para a criança, nós começamos a entender que esta dinâmica de grupos, se calhar, sai e desvia-se daquilo que é a nossa visão tradicional. E aí o número de crianças já deixa de fazer tanta confusão. Porque tens uma dinâmica montada e aqui já estamos a entrar naquilo que, se calhar, muitos de nós precisamos de ajuda. Ana, explica-me, e já houve aqui uma colega também que perguntou, o que é um dia típico trabalhando com a abordagem, ou inspirado na abordagem de Reggio Emília? Ok. Olha, muitas pessoas acham, há pessoas que acham que não há rotina nenhuma e que têm uma aversão à rotina, né? Como têm aversão às efemérides. Eu digo já que não tenho aversão a nada, há poucas coisas que eu tenho aversão. Porque, mais uma vez, não há absolutos, tudo depende da situação, do contexto, do grupo com que estamos a trabalhar, ok? Em Reggio Emília, tudo depende, repara, se eu quando chego, as minhas crianças já estão na minha sala, já estão a brincar, eu chego, não faz sentido nenhum, se calhar,
estou a pôr hipoteticamente, que criar uma situação para ilustrar, acho que é mais fácil, não é, Vanessa? Com casos mais práticos. Imagina, as crianças já são recebidas na sala, estão lá desde as 8 da manhã, eu chego às 9, para tudo porque eu cheguei. Para tudo, arrumar tudo, vão fazer uma reuniãozinha para depois voltarem a brincar. Se calhar não faz sentido, não é? Porquê que a criança tem que parar aquilo que está a fazer porque tu chegaste, não é? Porquê que a tua chegada é mais importante do que a chegada do João ou do Diogo? Se calhar não faz sentido. Mas se calhar num contexto onde a criança seja recebida noutra sala e depois vão todos juntos ao mesmo tempo para a sala, se calhar faz sentido fazer a reunião nesse momento, ok? Portanto, as coisas acontecem, mas tem que acontecer dentro de uma dinâmica, dentro de uma lógica que faça sentido àquele grupo e naquelas circunstâncias. Ou seja, para todas, desculpa interromper, Tânia, mas para todas as pessoas, os colegas que nos estão a ouvir e que estejam a pensar, inspirar-se, investigar Régio para o poderem implementar, primeiro nós temos que repensar o nosso papel no grupo, não é? Eu acho que este é pergunto-te eu, este não será o exercício que nós temos de fazer primeiro de reflexão muito profunda, porque só depois de eu repensar no meu papel em comparação às crianças e aquilo que, a concepção que eu tenho de criança. Sim, sim. Olha, eu antes dizia sempre que isto tem que começar por nós, que tem que começar em nós e depois é que segue. Eu agora já não digo isso. Eu acho que enquanto nós estamos a aprender sobre a prática, nós estamos automaticamente a refletir sobre nós. É uma coisa que acontece em simultâneo, porque tu vais sendo confrontada, sim, tu vais sendo confrontado com as situações e tu és convidado a pensar sobre as coisas, não é? E depois há as coisas que se calhar te acalmam e há coisas que vão deixar a Jesus, preciso mudar aqui qualquer coisa. Mas eu acho que é impossível fazer um caminho de aproximação a Régio sem fazer um caminho de introspeção e de autoconhecimento também. Okay? Portanto, tem sempre que começar por ti. O que é que eu penso, o que é que eu acredito, o que é que eu valorizo, o que é que me faz sentido, porque senão não vai ser, porque senão vai ser artificial, percebes? Senão eu estou a fazer uma coisa que não sai, isto tem que sair, tem que estar tatuado nas nossas veias, não é? E ser o nosso normal, pronto. Sobre a pergunta que me estavas a fazer ainda há bocadinho, ilustrar. Peço desculpa que eu não estou fora do meu escritório, está aqui a haver movimentações à minha volta e eu estou... Não faz mal. Sobre a questão da rotina, existem momentos de grupo e momentos de diálogo sobre aquilo que acontece? Sim, existem. Em que momento da vossa rotina é que isso vai acontecer? Não sei, depende do vosso grupo e depende do vosso contexto, ok? Se me perguntarem se faz mais, que tipo de reuniões é que fazem mais sentido, para mim, se calhar, faz muito mais sentido uma reunião de reflexão, há as reuniões de organização, depois os tempos de oficina, de projetos, de investigação e depois os tempos de reflexão, ok? As de reflexão para mim são daquelas que eu não passo. Porquê? Porque esta ideia que nós fomos construindo ao longo do tempo de que era importante dar experiências. Então, quando entrou a ideia das sensoriais, não é? Experiências sensoriais, vamos fazer experiências. E esta ideia de dar e de produzir situações e momentos, o que o Régio nos vem dizer é que enquanto forem só vividas, são só experiências, elas precisam de ser refletidas para se transformarem em conhecimento. Nós temos que refletir sobre as experiências que vivemos. E significa que se calhar temos que fazer menos, mas mais consistente e mais profundo e mais pensado. Ok? Eu gosto muito de uma expressão do La Roça que diz, não é, que nunca se viveu tanto e nunca se teve uma experiência nunca se teve tão pouca experiência. Porque fazemos tanta coisa, mas nós não pensamos sobre nada, não refletimos sobre nada, não nos dedicamos efetivamente a nada. E estamos a levar este fazer social para dentro da escola também. Há propostas todos os dias, há atividades todos os dias, há tudo todos os dias, mas depois não pensamos sobre. Então eu acredito que este poder pensar, este tempo de pensar sobre o que aconteceu, o que vivemos, o que fizemos, é extremamente importante. Portanto, vais encontrar esses momentos na rotina, está bem? De organização, de reflexão, momentos de fazer, e depois as crianças de Régio Emílio também almoçam, e também brincam, e também dormem, e também fazem xixi, e também fazem cocó, e também têm arranho, e também essas coisas todas, está bem? E há intencionalidade educativa em cada uma dessas rotinas. Em cada uma dessas rotinas, porque a criança não está a aprender das 9 à 1 e depois das 2 às 3h30 ou às 5h30, não é? A criança está a aprender sempre, é um contínuo. Então, aquilo que acontece, quando me perguntam, as propostas, as atividades, eu sinceramente, claro que quando tu pões um projetor e quando tu pões umas coisas, uma mesa de luz, isso encanta, isso enche o olho, isso é importante porque vai despertar esse encantamento, essa nova forma de olhar para as coisas, as novas perspectivas, vamos conseguir dar novas camadas ao nosso espaço educativo, que muitas vezes está tão estático, já que não podemos sair com eles ali, temos que dar vida ao que temos ali. Mas a verdadeira educação e a essência das coisas está no cotidiano. Não vale nada ter uma proposta
maravilhosa, com material espetacular, que dá umas fotos fantásticas, quando depois, a seguir, eu tenho transições, por exemplo, à casa de banho, que são a Jesus, e tenho momentos de almoço que é a Jesus. É no cotidiano, é nestas relações, É no equilíbrio e nas transições não também, é? não é? Eu respeito imenso a criança, mas o jarro que eu tenho em cima da minha mesa no refeitório é tão grande e tão pesado que eles simplesmente não se conseguem servir sozinhos. Ou continuam a ter interruptores a uma altura que a criança não consegue abrir a luz da própria casa de banho para ir fazer xixi. Então, é neste cotidiano, e este cotidiano não estou a falar só das propostas, não é? Estou a falar da chegada, da saída, do almoço, do lanche, da forma como vamos dormir, da forma como acordamos, da forma como... Tudo isto é educação. Tudo isto pertence e deve estar dentro da intencionalidade educativa do educador. Tudo isto é um reflexo dos teus valores. Ok? Ana, e em creche? Como é que eu consigo fazer isso em creche? Essas reflexões, não, mas estou a falar muito da reflexão e que é importante nós também refletirmos com o próprio grupo, não é? Porque precisamos Ok. de viver as experiências que nos estão a ser propostas enquanto Deixa-me criança. só dizer uma coisa, que eu acho que é importante. Quando eu falo em reflexão, porque depois há aqui conceitos que para mim já estão tão arrumados, não é? Quando eu falo em reflexão, eu sei que quando nós falamos em reflexão há logo uma associação à palavra. Refletir é falar. Refletir não tem que ser com a palavra, está bem? E refletir definitivamente não é eu gostei ou eu não gostei. Isso também não é reflexão. Reflexão é algo muito mais profundo, está bem? E quando nós estamos a falar de reflexão, essa reflexão pode ser feita, sim, em palavra, mas pode ser feita em ação, em gesto, em investigação, em pesquisa, em procura. E se com crianças pré-escolares, se calhar vou usar da palavra, porque é algo que está à nossa disposição para complementar esta reflexão e para escutar as teorias que a criança me dá, porque eu escuto estas teorias para depois fazer a minha projetação, a minha projetação. Eu faço exatamente o mesmo em creche, tanto que eu não concordo nada com esta ideia de que Reggio Emília não me dá o suficiente para creche. Não, porque, repara, isto não é o tal método, isto é uma filosofia que se adapta a toda a gente. É uma abordagem. Eu estou a trabalhar a mesma abordagem com os alunos de ensino superior. O meu marido trabalha esta abordagem com os idosos com quem trabalha no lar. Ok? Portanto, isto é uma abordagem independentemente da idade. Agora, claro que se eu estou a trabalhar com uma criança de creche, eu se calhar vou ter que pôr a minha escuta no outro lado, que não nos ouvidos. É interessante, é mesmo muito interessante estar a falar sobre isso, porque, por exemplo, eu que sempre me inspirei em Régio, quando estive a trabalhar em creche, senti necessidade de aprofundar o meu conhecimento em high scope, não na forma de trabalhar, mas na forma de conseguir escutar a criança. Porque o que lia da high scope conseguia encontrar ferramentas diferentes para conseguir entender as 100 linguagens de um bebê, as 100 linguagens. Mas sempre com a abordagem que me inspira enquanto educadora de Régio, não é? Mas que não me fez mal nenhum ir a beber do Y-Scope, formas de conseguir interpretar Régio vai beber a arquitetura, o design, a sociologia, a filosofia. Nós vamos ver todo lado, porque esta busca de conhecimento faz parte desta atitude que Régio defende como a atitude do educador, que é um educador que procura, que pesquisa. Não é? Agora, quanto mais tu souberes sobre o desenvolvimento da criança, quanto mais tu souberes, quanto mais o teu olhar estiver desperto, mais tu vais ver. Não é? Falaste na arquitetura e é mesmo muito interessante que, originalmente, não é? A Régio e os jardins de infância Régio são feitos com a praça no meio, não é? Do ponto de vista arquitetónico, não é? Isso está-se a perder, não é? Não, nós não conseguimos construir escolas desta forma. Como é que conseguimos contornar isto e continuar a ter uma educação baseada em princípios comunitários, não é? Em que vivemos todos e que temos um ponto de encontro todos? Sim. Olha, eu acho que a arquitetura é extremamente importante nesta questão da comunidade e da vivência comunitária. Pronto. Nós temos isso nas cidades, não é? Eu sou de Leiria, desde que foi feita a intervenção, por exemplo, do Polis em Leiria, a forma como as pessoas vivem a cidade mudou radicalmente. Portanto, a arquitetura obviamente tem uma palavra a dizer, um espaço que conecta, um espaço que tem esta transparência, um espaço que convida, óbvio que tem influência, pronto. Mas não é porque eu não tenho uma praça no meio da escola que eu deixo de poder fazer comunidade, está bem? A ideia da comunidade tem a ver com este senso de partilha e de estar permeável ao outro e a escutar o outro, não só quando ele concorda comigo. Ok? Portanto, eu posso, se calhar não tenho a praça no meio da escola, mas se calhar tenho ali ao lado e tenho corredores e tenho, ok? É uma questão de nós começarmos, porque isso é outra questão, às vezes há muito esta frustração de eu quero fazer Régio e há a tal aspiração, eu quero fazer como está ali, e não é esta a ideia é de tu inspirares e trabalhares com o que tens.
Eu falava com uma amiga educadora há um tempo e ela dizia-me, porque eu não tenho isto e não tenho aquilo, eu certo, mas o que é que tu tens? Isto é como nós íamos fazer os jantares, escolhemos uma receita maravilhosa, abrimos o frigorífico e não está lá nada daquilo que a gente precisa. Não, eu tenho que perceber primeiro o que é que eu tenho. E o que é que tu podes cozinhar com aquilo? E agora hoje o que é que eu consigo cozinhar com isto? E conforme aquilo que eu vou cozinhando, se calhar isto vai-me dando margem para eu ir buscar outras coisas. Mas vamos partir daquilo que nós temos, porque se nós vamos partir da ideia do que eu não tenho piada, não posso fazer comunidade. Não, ok? Ok, eu quero trabalhar um senso de comunidade, eu quero que estas crianças se conheçam, eu quero que as outras, eu quero conhecer as crianças dos outros grupos, eu quero que as minhas colegas conheçam as minhas crianças. O que é que nós podemos fazer para isso? Como é que nós podemos trabalhar sobre isso? E vamos juntos encontrar estratégias. Olha, se calhar podemos usar aquele espaço que não está a servir, boa. Se calhar ali debaixo da escada não está a fazer nada, podemos criar, boa. Epá, se calhar podemos criar aqui momentos agora com o Covid, obviamente, toda esta questão, mas há formas de nós podemos fazer comunidade e claro que o espaço ajuda, claro que interfere, claro que sim, a forma como nós vivemos também é influenciado por isso, mas não vai ser por isso que vamos deixar de fazer, não é? Achas que, eu tinha esta pergunta também preparada e o Nuno acabou aqui também por fazer esta pergunta sobre, há cada vez mais grupos a procurar informação sobre Régio, tu própria daqui a bocado também falas um pouco do Calambaqui e certeza que vais dizer que há mais procura sobre Régio. Achas que Régio está na moda? Olha, eu sou suspeita para te responder a isso, porque o nosso olhar é sempre singular, dentro e fora da escola, né? Nós vimos aquilo que conhecemos e muitas vezes aquilo que somos. E eu sei que estou rodeada de muitas pessoas que, de uma forma natural, deves entender isso, quem me chega, já me chega porque está à procura de alguma coisa. Então, da minha realidade, eu digo que isto está ao máximo e que há imensas escolas fantásticas e imensos professores fantásticos e educadores fantásticos a fazer coisas incríveis, porque eu estou próxima deles e eu vejo isso acontecer. Mas eu sei que para além desta minha realidade que me cerca, há outra, e há outras, onde isso não é tanto assim. Se Régio está na moda, eu acho que Régio eu comecei a sentir este crescente de Régio em 2018, também sei que o Calambacá agitou aqui as águas, não é? E também veio falar sobre isso e veio, depois a pandemia também aproximou muito o Brasil, que já está muito mais envolvido com Régio há mais tempo. Houve aqui uma série de coisas que vieram trazer Régio Emília para a Berlinda. Não sei se está na moda ou não, mas eu não me importava nada que estivesse. Pois é, a pergunta que eu ia te dizer é que, mas quando eu estive aqui com o Bruno e falámos um bocadinho no podcast sobre as modas, o problema das modas é se pegamos naquela moda e vamos. Opá, houve aqui alguém até, acho que foi a Ofélia, que falou de umas botas, não é? Sim. Já não lembro quem foi, mas não interessa. Mas, Falarmos Vanessa, que tu calças umas botas que não são as tuas. que não são as tuas. E portanto, vais estar a calçar umas botas só Mas olha, porque sabes, queres pertencer a um grupo. eu acho que nós temos todos que começar por algum lado, ok? E também temos que começar por algum lado e acho que temos todos que partir de um lugar de generosidade. Temos que ter calma, ok? E o que é que eu quero dizer com isto? Se me disserem porque é que eu não me importava que Régio estivesse na moda, eu não importo que tudo aquilo que eu acho que possa beneficiar o mundo entre na moda. Que entre na moda os beijinhos e os abraços, que entre na moda tudo aquilo que possa ser bom. Eu antes tinha muito medo de rotinas, não gostava de rotinas, achava que ficava presa. Até que casei com o meu marido, com o Miguel, e ele ficava chateado comigo porque eu não lhe dava o beijinho de bom dia. E eu não queria dar o beijinho de bom dia, tipo, agora fazia isso todos os dias, e depois começa, como ele tinha essa rotina na casa dele, eu começo a ganhar essa rotina também. E agora, se eu não tenho esse beijo de bom dia, tipo, é uma rotina que eu quero, vem essa moda, não é? Portanto, há coisas que são precisas e que são boas. Se puder entrar na moda para poder chegar a mais pessoas, para fazer mais pessoas questionar, para poder fazer com que mais pessoas olhem para isto como um possível, com que se calhar alguns meses se dissipem, então que venha a moda, porque acho que é uma moda boa, ok? Se isso vai fazer com que algumas colegas comecem-se a apropriar de materiais pedagógicos, de uma forma que depois não, por exemplo, mais mesas de luz, né? Pois uma mesa de luz não funciona. Epá, eu já ia falar das mesas de luz. É Claro, que não funciona. eu não sei trabalhar com uma mesa de luz. Não sei. Se me Porque tu desse uma mesa trabalhas de com a luz mesa agora de para mim, luz, eu tinha que tu estudar. tens que ter esta noção de olhar dos múltiplos pontos de vista, da crença investigadora, da estética, isto tem que estar muito acordado em ti, né? E consequentemente no teu grupo. Portanto, é como, eu pus materiais de fim aberto e não funcionou, porque puseram ali um cantinho, um cestinho, toda a sala está igual e há um cestinho com materiais de fim aberto. Claro que não vai funcionar, não é? Não é essa a essência das coisas. Mas sabes, Vanessa, quando não funciona,
abre uma pergunta. Porquê é que não funcionou? E se essa pergunta puder levar a alguma procura ou a algum diálogo que amplie a reflexão e que faça com que esse profissional avance, para mim está ok. O que eu quero dizer é, quando eu começo a explorar Reggio Emilia, eu comecei a explorar por causa da arte. Foi toda a parte da arte era o que me fascinava e eu estava convencidíssima no início desta jornada que Reggio Emilia era a arte e era o pilar daquilo tudo, era a parte artística. E depois percebi que não. E depois percebi que não. Ok? Mas foi por aí que eu entrei e foi com essa ilusão e epá, nós não podemos falar também que permitimos e facilitamos não, mas que permitimos e que damos as boas-vindas ao erro na criança porque isso é caminho para a aprendizagem e depois sermos altamente condenatórios com os adultos que também querem fazer esse caminho. Mas não tens medo que estejamos todos preocupados com a fotografia final? Não, com a fotografia final, sabes? Aquela sensação de que estamos a preparar tudo para tirar a fotografia perfeita que depois temos que colocar nas redes sociais ou partilhar num grupo ou o que seja. Isto preocupa-te, aquela ideia de que estamos a preparar coisas para a fotografia? Preocupa. Ultimamente até tenho falado muito sobre isso, sobre o que é efetivamente feito para a criança ou por uma autopromoção, um marketing pessoal. Acho que está a haver muito, o facto de agora estamos a ver muitos educadores que são conhecidos e que se transformam em referências para outros, está a fazer com que, não posso dizer está a fazer, mas eu temo que possa estar a haver muito esta ideia, não é? Há algumas situações para mim que não fazem sentido nenhum, como, sei lá, eu estar a abraçar uma criança sentimentalmente e estar a tirar uma selfie a esse momento para poder pôr nas redes sociais e dizer sou uma educadora muito fofinha que tenho, quer dizer, ou estás a abraçar a criança ou estás a tirar uma selfie, não é? Pronto. Não, eu própria às vezes fico, já comentei isto com alguns colegas até que, epá, há alturas em que há tantas stories e tantas fotografias ao longo do dia de coisas que vão acontecendo nas salas que, epá, mas quem é que está com as crianças? Sim, e onde é que está, né? Qual é o lugar do telemóvel nesta relação e o que é que efetivamente está na mão do educador e nos olhos e na intenção. Mas, olha, para dar aqui um exemplo prático, eu tenho uma página que é o Inspirados em Reggio Emilia, tem 50 e tal seguidores, e acontece uma coisa muito engraçada. Cada vez, vou dar um exemplo prático que aconteceu há pouco tempo. Alguém põe uma imagem de um processo de tecelagem com um tiar de plástico e a criança está a fazer o processo de tecelagem com coisas de plástico pré-feitas pelo adulto e de repente eu recebo aí 30 reclamações a dizer foi postada uma imagem que não tem nada a ver com os conceitos de Reggio. No dia a seguir é postada uma imagem de uma criança a fazer tecelagem, só que o tiar é de madeira, feito com paus, e a criança está a fazer o mesmo processo de selagem com flores. E já é tudo muito bonito e já toda a gente aplaude. Ou seja, isso é totalmente contraproducente, não é? Mas isto porquê? Só porque o de plástico e o de madeira? É que aqui é isso é aí que eu quero chegar, percebes? Afinal de contas, o que é que nós estamos a fazer e porquê? É porque se for esteticamente aquilo que o adulto definiu como sendo o correto já está bem, mas só porque é de plástico já está mal? Mas nós estamos a olhar o quê? Para o material ou estamos a olhar para a intencionalidade pedagógica? Muitas vezes nós não sabemos o que é que está por trás. Não é? É muito difícil tu teres uma opinião sobre uma prática quando só estás a ver uma fotografia. Muito menos quando é a pessoa a puxar essa própria fotografia, porque obviamente ninguém se vai né? Agora, e na tua opinião, pessoal, qual é o mal de ser um tear de plástico? Não é nenhum. Repare, não digo que não é nenhum sentido. Claro que se eu puder dar o material natural à criança, pelas oportunidades que promove, pela questão sensorial, de tato, da temperatura, óbvio que é mais interessante, pela própria ligação à natureza e etc. Claro que eu acho que isso vai abrir mais canais de comunicação, vai trabalhar com outras questões e pode ser mais interessante. Mas se efetivamente o processo de selagem que está a ser feito com aquele tiar de plástico, que é o que há, é o que faz sentido naquele momento, faz sentido dentro da intencionalidade educativa que está a acontecer com aquele grupo e dentro do processo daquele grupo, não é isso que vai fazer com que seja uma má prática. Olha, a Rita, desculpa interromper, mas a Rita Alexandra acabou de escrever uma coisa que eu tenho mesmo de dizer. É tão importante exercer a intencionalidade pedagógica com humildade. Acho que isto resume muito o que estás a tentar dizer também, não resume? Eu acho que, sabes porque eu já sei lá, isto é um caminho muito pessoal que eu tenho feito, porque eu tenho encontrado neste caminho de formação de educadores, pessoas tão extraordinárias, porque eu acho mesmo que os educadores de infância, quando vão para esta profissão, têm que ter dentro delas muito, muito amor, né? Porque pelo salário não é. Não é? Eu estou sempre a dizer isso. Portanto, há de ser por outra coisa. E claro que há práticas com as quais eu não me identifico, é verdade. Há práticas que eu acho que têm muito caminho para melhorar,
eu conheço esse caminho para melhorar na minha prática também, mas eu acho que temos que ir com calma. E acho que se alguém entrar em Reggio Emilia pela porta da arte, é bem-vindo. Se for pela porta da documentação, é bem-vindo. Se entrar pela questão do espaço educativo e como é que vai preparar esse espaço, é bem-vindo. Porque cada um vai ter esse seu caminho, é igual, olha, o que nós dizemos em relação à criança e fazemos em relação à criança, nós temos que fazer em relação uns aos outros. Olha, sabes que eu, na altura da formação inicial, o que me abriu a porta a Reggio Emilia foi o lugar da família em Reggio Estás a Emilia, ver? que para mim se distinguia de todos os outros. E, Exatamente. e foi o que me puxou para investigar Exatamente. e para querer saber mais, foi, A relação com as foi, famílias, porque é uma abordagem que nasce desta sim. vontade das famílias, pelas mãos das famílias, e é uma abordagem que tem as portas abertas às famílias e à comunidade, não é? E procura muito este diálogo. Sim, é isso, o papel da família é Sim, constante, sim, vê-se sim. a família de uma forma completamente diferente. E agora aqui, se calhar, não tinha esta pergunta no guião, mas também já nunca mais pegámos no guião, não é? Já nem sei onde é que ele está. Opa, eu nem o vi bem. E eu já nem sei onde é que ele está. Mas pegando aqui na família, é uma coisa que costumamos falar aqui muito no podcast, que é um bocadinho as expectativas das famílias, as pressões das famílias. Como é que tu respondes a isto? Ou de que forma é que tu achas? Também não é só em Régio, mesmo agora a educadora Ana e a Uhum. diretora pedagógica Ana e agora a consultora e fundadora do Calambaca, como é que nós podemos reagir às expectativas das famílias que às vezes esperam que nós tenhamos tudo? Eu li que Régio era tudo em madeira, você está a fazer o teatro plástico, mas isso não é Sim, assim. Eu li no Facebook que não era assim. sim. Olha, eu digo muitas vezes, já disse isto em várias formações, já digo isto desde a altura do Clube Mágico, que há uma diferença entre pedir a uma família para participação e envolvimento, são coisas diferentes, está bem? E muitas vezes o que nós pedimos às famílias é mais participação e o que eu acho que nós podemos pedir é envolvimento. Este envolvimento implica uma relação, ok? E esta relação implica escuta, mais uma vez, a escuta. E nós temos que entender uma coisa também, é que as famílias não são famílias profissionais, não é? Elas não sabem o que nós sabemos, não têm o olhar que se calhar nós temos, não estudaram aquilo que nós estudamos, é por isso que nós somos os profissionais, não é? E da mesma maneira que eu quando vou ao médico, o meu médico não espera que eu saiba tudo sobre a doença que eu tenho, porque não sei, eu acho que eu também não posso esperar que aquela família saiba tudo sobre a educação, porque eles não são educadores profissionais. Então o que é que eu quero dizer com isto? Que em relação às expectativas, eu acho que é muito importante ajustar as expectativas logo de início, ok? E isso passa muito por uma comunicação aberta, franca e consistente. O que nós acreditamos é isto, o que nós defendemos é isto, a escola que nós estamos à procura e a construir vai neste sentido, aquilo que nós esperamos dar-vos é isto, aquilo que nós esperamos de vocês é aquilo. Ou seja, sabes, alinhar as Sim, agulhas. sim, Logo, eu costumo sempre dizer também, em vez de estarmos ali, que eu não tenho nada contra e respeito, mas em vez de estarmos ali com jogos e joguinhos e cagá-los iniciativas todos para os pais, é termos conversas abertas não, sobre aquilo que vai vamos ser falar. o nosso trabalho. Exatamente, exatamente. Eu, no clube e nas escolas onde eu trabalho como consultora, incentivo sempre a que haja um momento com a educadora antes da criança entrar. Não é para saber se a criança entra ou não fazemos seleção de público, né? Mas no sentido de, olha, esta sou eu. E eu, quando falo com os meus pais, os pais das crianças que tenho no meu grupo, eu dou informações, até por exemplo, eu digo aos meus pais que eu não sou católica. Isto é uma informação que muitas vezes surgiu em reunião para ajustarmos aqui expectativas sobre visão do mundo, sobre visão de religião, de espiritualidade. Isto faz parte da educação. É importante eles Que é saberem quem é importante a falar Ana. sobre isso. Ok? Quem é a Ana? O que é que a Ana acredita? O que é que a Ana defende? E isto é importante. Olha, esta sou eu. Isto é o que eu acredito. Isto é o que eu defendo. Isto é o que eu espero trazer e o que eu espero de vocês é isto. E vocês? Epá, Ana, isto somos nós acreditamos nisto, nós valorizamos aquilo, nós achamos aquilo. Ok, então temos que partir. Sabes, eu tenho o meu filho mudou de escola há pouco tempo, o mais novo, e foram duas experiências no público completamente diferentes. Esta última experiência está a ser muito positiva em relação à anterior, que não foi nada positiva. E uma das coisas, por exemplo, foi logo a questão da adaptação. Em momento nenhum na outra experiência que eu tive, me foi dito o que é que esperavam de mim no processo de adaptação. O que é que esperavam de mim. E nós, mesmo educadora de infância, né? Vou com o meu filho e é aquela coisa de fico, não fico, vou, não vou, faço, não faço. Porque, porque estamos a lidar com tantas emoções naquele momento, precisamos dessa ajuda. Eu precisava que a pessoa que estava do outro lado me dissesse: olha, Ana, vamos pensar sobre isto, vamos organizar, vamos ver o que é melhor, vamos conversar. Eu não sabia. E eu acredito que muitas vezes nós não dizemos às famílias o que nós esperamos delas.
E muitas vezes nós, enquanto escola, também não sabemos o que é que queremos. E isso abre espaço para muita coisa. Pronto. Porque depois entra aqui questões de confiança, não é? Assim como, assim, olha, há aqui colegas que estão a falar, a dizer que acham muito bem tudo o que estás a dizer. A Ele que estava a falar que há famílias que não aceitam, mas agora já perdi o comentário. Os comentários estão a cair, está a desaparecer. Mas estamos aqui todos a falar um bocadinho sobre o papel da família e sobre as dificuldades que às vezes temos. Olha, mas eu dos pais pensarem como nós, mas os pais não têm que pensar como nós, não é? Nós não temos todos que pensar da mesma forma, até porque se nós tivermos que pensar como 20 pais, né? Se eu tiver 20 crianças, eu tenho que pensar de acordo com 20 famílias diferentes. Isto é impossível, eu nunca vou pensar, Vanessa, não vai haver unanimidade. Daí a importância de nós, enquanto escola, enquanto projeto educativo, termos uma identidade que não tem que ser inflexível. Obviamente, mais uma vez, é uma identidade que se vai evoluindo, porque isto é um processo de investigação, não é? Toda a escola é um processo de investigação, não é? Nós queremos uma escola que investiga. O Tunussi fala disso, não é? Da escola das liçõezinhas, da escola dos trabalhinhos, a escola que investiga. Nós temos a escola que investiga. Então, o que eu quero, olha, pegando agora, provavelmente o que muitas pessoas querem dizer é, quando as crianças vão sujas, os pais vão reclamar, quando fazemos certas propostas, os pais vão reclamar, se não há presentes no dia da mãe, os pais vão reclamar. Ou passam muito tempo na rua e teve a chover e exatamente, os pais vão reclamar, porque assim, a escola tem que saber quem é e para onde é que quer ir, a tal bússola, né? O que é que defende, e isso tem que ser dito aos pais, antes da escola ser mostrada, os pais têm que ser sentados e, antes de ver, vamos conversar sobre os valores que nós defendemos aqui dentro. E vamos perceber se esses valores se alinham com os vossos. E depois, não podemos também deixar os pais e as famílias abandonadas, não é? Nós, da mesma forma que olhamos para cada criança e pensamos na estratégia para aquela criança e respeitamos essa individualidade, nós não podemos respeitar a criança como um ser individual e dizer que cada criança tem a sua forma de estar e depois querer que as famílias sejam todas iguais e homogéneas. Isso não vai acontecer. Cada família também vai ter a sua dinâmica, cada família vai ter os seus pontos de entrada, cada família vai ter o seu estilo de comunicação. Há famílias que vão ficar muito felizes de andar a participar na festa das sopas e há famílias que não se identificam nada com isso e preferem contribuir com materiais. Há famílias que gostam de ir à escola e participar e ajudar durante o dia. Há famílias que vão entrar de formas diferentes porque são diferentes. Ou seja, nós não podemos esperar das famílias uma resposta sempre igual. Não vai acontecer. Da mesma maneira que os filhos não são todos iguais, os pais também não são. E depois nós também temos que ir passando a nossa mensagem. Sei lá, eu recordo-me, vou dar aqui um exemplo prático que aconteceu no clube, acho que ninguém se importa. As questões da sujidade, não é? Há um dia que eles brincam, sujam-se todos e ainda a gente estende a roupa cá fora, ok? Com a fotografia do filho no momento em que se estava a sujar e o estendal da roupa toda suja. E de repente famílias que não gostavam nada de ver o filho sujo, não só perceberam o que é que estava por trás de cada mancha naquela camisola, como famílias que emoluraram a camisola. Não é? Então, muitas vezes a reação que nós temos das famílias vem de dois lugares, não é? O medo e o desconhecimento. Não é? Eu tenho medo e eu não conheço. Então eu preciso trabalhar sobre isto, dar esta informação. Eu costumo dizer muitas vezes que eu acho que o segredo para uma boa relação, para estabelecer esta boa relação, passa um pouco pela nossa exposição. Nós temos que nos expor às famílias. Nós temos que sair do nosso casulo, temos que expor, e temos que expor não é só o trabalho já feito, nós temos que expor o processo, nós temos que expor a nossa intenção, não é? Isso. Eu acho muito isto, acho muito que, olha, ele vai sujo porque gosta de brincar muito. Não, eu acho que os pais também precisam de visualizar ou perceber que a brincadeira foi essa. Não é? Porque se tu só dizes um pai, olha, ele vai sujo porque esteve a brincar muito, o pai pensa. O pai não tem este olhar, não é? Nós temos este olhar ampliado por aquilo que estudamos e por aquilo que, não é? Enquanto profissionais. Os pais não têm outro olhar, não é inferior, é outro olhar. Então nós precisamos mais uma vez voltamos à palavra expectativas, ok? E sei lá, quando nos mandam um recado para casa, em vez de dizer só, vai acontecer isto dia tal às tantas horas, vamos explicar porque é que vai acontecer isso, o que é que está por trás dessa atividade e porque é que a vamos fazer. Eu vou partilhar isto. Eu tive uma vez uma família que, só é rápido, nós mandámos, já não me lembro o que é que era, foi qualquer coisa para casa e aquela mãe não percebeu bem o que é que era e chegou-se ao pé de mim e disse, olha, eu vi isto mas não percebi, mas é assim, vindo de vocês, certeza que não sou eu que não estou a perceber, porque vindo de vocês isto faz sentido de certeza. E eu achei graça, aquilo levou-nos a pensar, até foi motivo para uma reunião depois de equipa, esta ideia de, como vocês me têm mostrado de forma consistente, que existe sempre uma intencionalidade e uma lógica naquilo que vocês fazem, eu esta não percebi, mas se calhar foi mesmo eu que não percebi, porque
há aqui um padrão de confiança que está a ser construído. E isso fez-nos pensar muito e se calhar tornou consciente a forma que já estávamos a fazer, mas não estávamos a perceber que estávamos a fazê-lo, a forma como estávamos a comunicar com as famílias. Portanto, eu acho que esta comunicação é... Olha, tu achas também que foram estas, por teres tanto sucesso como tiveste como diretora também no Cubo, e que te levou a fundar o Calhambaca para poderes ajudar outras pessoas a terem o sucesso que tu tiveste na implementação de Régio, da forma como tu conseguiste, não é? E quem não conhece o Cubo, visita o site e o Facebook do Cubo Mágico, porque é absolutamente incrível, visitem, e eu também já partilhei aqui o grupo dos inspirados e agora a seguir vou partilhar o Calhambaca também. Obrigada. Olha, o Cubo efetivamente foi uma experiência muito feliz, foi um desafio tremendo. Eu assumi a direção de diretora quando nunca tinha tido uma diretora na vida. E foi ali uma oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que eu acreditava, né? Provar que não é uma utopia, não é? Ou que sendo utopia é só serve para nos fazer avançar, não para nos fazer frustrar. E correu bem, efetivamente correu bem, é um projeto do qual me orgulho muito. E sim, depois quando terminou, eu não tinha pensado assim logo à partida criar o Calhambaca, só depois surgiu um convite, depois surgiu outro, depois surgiu outro, depois surgiu outro, e o Calhambaca surge e efetivamente eu saio daquela realidade de 100 e tal crianças e consegue-se levar isto para muitas outras, e é um orgulho tremendo cada vez que eu vejo uma escola que faz formação comigo ou que está em consultoria, ganha a consciência das suas práticas. Claro que sim, sim. Olha, eu tenho aqui uma pergunta, que eu tenho mesmo de fazer. Vamos falar do Calhambaca, mas eu antes tenho mesmo de fazer esta pergunta. Nós em quase todos os podcasts falamos do PA e dos extensivos PA. Para quem está aqui, pais que não sabem, PA é o Plano Anual de Atividades. Como é que é um PA de uma instituição que se inspire em Reggio Emília? Não é. Boa! Explica-nos um bocadinho. Não é, está bem? E se nós formos ler tanto o decreto-lei do Ministério como as informações que temos da Segurança Social, está lá escrito exatamente o que é que esperam de nós nesses documentos. O resto fomos nós que inventámos. E pusemos essa pressão sobre nós e que se calhar por nunca termos lido os documentos orientadores, acreditamos que aquilo é obrigatório quando não é. Pronto. Agora, também não vos estou a dizer com isto que se trabalho ao Deus dará, está bem? O facto de se seguir uma escuta emergente, e eu gosto mais de dizer escuta emergente do currículo emergente, isto estava aqui uma grande teoria, mas fica para outra altura. O facto de seguirmos uma escuta emergente não significa que se trabalhe em cima do joelho e na improvisação, está bem? Em Reggio Emília existe estrutura e organização, existe aquilo que nós chamamos de projetação. Esta projetação vai nascendo daquilo que vai sendo vivido diariamente, mas obviamente como qualquer comunidade, também as comunidades de aprendizagem têm os seus dias que são importantes e que eu sei de antemão que podem acontecer, ok? Nada me impede de fazer referência a esses dias, mas eu não vou fazer um plano anual de atividades, porque isso seria desrespeitar a criança e isso iria completamente contra a imagem de criança que é defendida na abordagem e nas nossas OCEP. Boa, bem respondido, eu não tenho nada a acrescentar. Vamos voltar ao Calhambaca. Explica-nos como é que chegaste ao Calhambaca, porque tudo começou por se chamar Reggio Emília Portugal, não foi? Começou por se chamar Reggio Emília Portugal, porque na altura o que me chegava muito era pedidos sobre Reggio Emília, e era muito, Ana, vi o trabalho que fizeste ali, podes-nos vir ajudar aqui, ou podes-nos dar formação sobre, e então foi muito esta ideia do Reggio Emília Portugal, para sermos aqui um polo central. Depois, a certa altura, eu não estava muito confortável com aquele nome, até porque tudo aquilo que Reggio Emília nos diz e nos convida a fazer é termos a nossa própria identidade, né? A descobrirmos a nossa voz. E então eu não estava muito confortável em estar a usar o nome Reggio Emília num projeto que era o projeto que é o olhar da Ana Lopes sobre Reggio Emília, e então decidi fazer essa transição e só podia ser Calhambaca, pronto, porque Calhambaca, para quem não sabe rapidamente, é um lugar na Grécia que se chama Calhambaca, é lindo, e que quando nós olhamos para aquele lugar tem assim rochas imensas com mesquitas ortodoxas em cima, que são literalmente castelos no ar. É a metáfora paisagística ideal para a expressão de castelos no ar. E eu tinha esta ideia dos castelos no ar já desde a universidade, porque o sítio onde eu lanchava todos os dias tinha escrito no balcão a frase: se construíste castelos no ar, não te importes, eles estão exatamente onde devem estar, agora faz as fundações. E eu tinha esta ideia de um dia vou ter um projeto educativo e é o meu castelo no ar. E quando cheguei a Calhambaca era tipo a metáfora dos sonhos, não é? E desde aí que ficou sempre essa ideia do Calhambaca. Aliás, os meus pais, que estão aqui ao meu lado, quando se dirigiam ou falavam do projeto, era então o teu Calhambaca, porque Calhambaca passou o seu nome
do projeto que um dia havia de existir, e quando chegou a hora chamou-se obviamente Calambaca. E pronto, ele surge por estes convites que vão acontecendo e depois começa-se a formalizar num projeto mais compostinho. Mas explica-nos o que é. Queres que eu Para, explique mesmo? para, quero Então, o que perceber é o que que é nós que vocês fazemos? fazem no Calambaca. Sim, o que é que tu fazes? O projeto Calambaca faz formações, clubes de leitura, partilhas mensais, ou seja, todos os meses convido uma escola para abrir as portas e para nós podermos ver o que se passa lá dentro e fazer perguntas aos protagonistas reais dessa escola. Fazemos formações mais curtas e cursos mais prolongados, e temos uma série de iniciativas onde o objetivo é muito simples: contribuir para a capacitação destes professores, ser apoio e companhia neste percurso educativo, contribuir também para este fim deste isolamento em que muitas vezes nós estamos, e começar a criar aquilo que nós gostamos de chamar de tribo, não é? Porque acreditamos que isto é um clichê, mas juntos somos mais fortes, com o objetivo pequenino, né, de mudar a educação em Portugal e, quiçá, no mundo. A ideia é, nós sabemos que eu sou uma pessoa, somos pessoas a levar um balde de água para o deserto, mas se fomos muitos a levar baldes de água para o deserto, eu acredito que vamos fazer um lago. E o objetivo do Calambaca é isto: é ajudar neste processo de consciencialização e de capacitação, e estar também ao lado neste apoio, nesta implementação, tanto quanto nos é possível, não é? E é isto que nós fazemos. Vamos começar, posso já dizer, o processo de mentoria. Nós já fizemos os processos de mentoria mais individualizados em 2018, que foi a nossa primeira tribo, e agora vamos lançar a segunda, em que, para além da parte toda de formação... O que é isso? Para além da parte toda da formação que o projeto dá, nós vamos mesmo começar a apoiar ali semanalmente e mensalmente as pessoas na jornada durante um ano. Ok. Mexer os colegas de trabalho. É diferente da consultoria que fazes com instituições. Na consultoria, quando as escolas nós enquanto escola queremos fazer aqui uma transformação e um processo de mudança e precisamos de alguém para nos ajudar a pensar sobre isto e que nos ajude neste processo, e aí entro eu e ajudo as escolas. Primeiro definimos onde é que nós estamos, onde é que estamos, para onde é que queremos ir, o que é que vamos fazer, e eu estou com eles nesse processo. Faço parte dessa equipa, entro dentro da equipa nesse sentido. Oh, Ana, porquê é que é tão caro ir a Reggio Emília? Eu estou a falar porque eu vi o teu projeto e já tinha visto antes outras. Lá na Irlanda também havia esse tipo de viagem, são mesmo viagens de estudo, não é? Vai-se mesmo a Reggio. Porquê que é tão caro? Explica-me só, por ser uma curiosidade plenamente minha. Paga-se alguma coisa lá? Ou seja, eu sei que a viagem é cara, a estadia paga. Olha, neste momento as inscrições rondam os 1.280, 1.300 euros, a inscrição na formação, ou seja, a parte toda de formação, onde tens workshops, algumas conferências lá e visitas às escolas. E depois tens o avião e tens a estadia e tens então, pronto, e como ficar lá. A cidade é cara, ok? Eu já paguei 10 euros por uma sopa. Ok, então é isso que eu não sabia. Não sabia que efetivamente a formação lá era esse valor. Então, a formação lá e está mais barato agora. Eu a primeira vez que fui gastei cerca de 5.000 euros. Agora as últimas já foi mais na ronda dos 3.000. Portanto, está um bocadinho mais acessível, mas é caro. Mas vais ter formação em contexto, não vais? Vamos ter formação e falamos com os professores, falamos com os pedagogistas, ok? Estamos mesmo lá, sim. Mas é uma experiência aqui muitos elementos da tribo a apoiar-te, a dizer que estão aqui. Sabes que uma das coisas que eu gosto mesmo muito neste projeto de Calambaca e que às vezes tenho pena porque efetivamente isso é o one woman show, né? Tenho só um colega agora que me ajuda para além disto temos uma livraria. Pronto, uma livraria onde o objetivo foi, começaram a pedir livros que não haviam em Portugal ou que era muito difícil de conseguir fazer chegar, então nós começámos a juntar esses títulos, temos só títulos raros em Portugal, que é a livraria Calambaca, dá para aceder através do Instagram e etc, onde temos esses livros, pronto. E aí já tive que pedir ajuda umas horitas porque não estava a conseguir. Mas uma das coisas que eu gosto mais do projeto é mesmo esta proximidade e conseguir estar perto. Às vezes gostava de poder estar mais, não consigo responder a toda a gente, mas como eu disse a ti, tarda, mas não falha. Pronto. Olha, isso agora ia perguntar, estava no guião, tu não viste, mas olha, uma das perguntas que eu tinha era aqui de educadora empreendedora para educadora empreendedora, o que é mais difícil para ti nisto de teres saído do conforto de uma instituição
para um projeto Sim. inovador, porque és pioneira, estás a fazer uma coisa que em 2018 ninguém fazia, e ao mesmo tempo estás num negócio próprio. Qual é para Sim. ti a maior dificuldade e também como é que estás a gostar e o que mais gostas e menos gostas disto? Ok. Olha, quando eu me despedi do Clube Mágica, a maior parte das pessoas achou que eu estava com uma depressão pós-parto ou alguma coisa do género, não é? Porque ninguém, no seu perfeito juízo, sai do emprego estável onde está efetiva. Mas, epá, eu tenho esta característica que eu gosto... Epá, eu acho sempre que há caminho para andar, não é? Eu gosto sempre de ir mais. Ela já estava, ok, vamos embora. E o que é que... Tantas perguntas, sei lá. Isto não é fácil ser empreendedora, tu sabes. É muito difícil. Acho que para quem não está dentro de um projeto assim, não tem noção. Eu não tinha noção nenhuma. É muito difícil. Há desafios que eu esperava, há outros que eu não esperava e que efetivamente trazem uma carga muito grande. A responsabilidade depende inteiramente de ti, não é? Eu sei perfeitamente que se eu adoecer, e eu tive recentemente, como acho que toda a gente sabe, um episódio complicado a nível de saúde, e dá este medo, porque se eu adoecer não tenho ajuda, em dezembro não há vencimento, Pai, já não andaste há de muletas, eu vencimento. já me lembro de ver de muletas a vires a Já Lisboa andei dar de muleta, formação. Portanto, já andei de espera. muleta, e obviamente há todo esse lugar de imprevisibilidade e de dependência direta do teu trabalho que depois é muito difícil de gerir. Mas é tal coisa, aquilo que te traz, além das olheiras, É a tua missão, não é? é que eu gosto mesmo disto, não é? Eu tenho aqui uns pais ao meu lado que me estão sempre a desafiar para eu fazer outra coisa que eles gostavam que eu fizesse. Uh, mas, epá, isto deixa-me feliz. Sentes que estás a fazer a diferença. Sim, sabes, é aquela sensação de acordo todos os dias e penso, já fiz alguma coisa de jeito no mundo, não é? E cada vez que a gente recebe aquelas mensagens, eu não publico, eu não sou muito de andar a publicar as mensagens que recebo, acho que se as pessoas quiserem dizê-lo publicamente, elas próprias o farão. Mas cada vez que uma pessoa recebe estas mensagens, eu choro aqui para a birrinha em casa às vezes, mas é aquela sensação de, epá, a minha existência está a servir para alguma coisa, não é só para fazer peso no mundo, pronto. E este projeto dá isso, sim, que deves saber, não é? Que é maravilhoso. Às vezes sinto-me sozinha também, porque falta-me a equipa. Sim, e às vezes também tenho falta dessa equipa, E eu falo por mim, eu sinto imensa falta de sala. Tu sentes falta de sala? sinto. De Tanto estar em sinto, sala? tanto sinto que, já deves ter visto no Instagram, vamos abrir o ateliê, não é? Era a pergunta a seguir, espera! Pronto. Eu quero que tu me expliques o que é que vai acontecer no Pronto. ateliê. Sinto muita falta de sala, sinto muita falta das crianças, porque eu sou mesmo educadora de infância. E sinto muita falta das crianças. Tenho a sorte de estar rodeada de muitas crianças na minha vida, mas é diferente. E sinto muita falta. E pronto, passando à outra pergunta, essa falta é que me está a levar a abrir o espaço de ateliê. Sim. Então o que é que vai ser o ateliê? Conta-me. É parecido com aquilo que fazias há uns tempos com a Sara, não é? Vai ser isso e mais. Então conta-me Pronto, tudo. vai ser isso e mais. É assim, ainda não estou, porque ainda estamos aqui a resolver alguns parâmetros legais, está bem? Ainda não sei até onde é que as coisas vão poder ir ou não, por isso é que não vou aqui dizer muito, porque quero dizer quando tiver tudo certinho. Mas vai ser um espaço, em primeiro lugar, também um espaço que vai receber os adultos para formação, porque esta história do online é tudo muito giro, mas eu gosto mesmo é de Mãos na massa. Tá bem? Mãos na massa. E isso é uma característica do Calambata. Nós sempre fizemos formações muito em modo ateliê e em modo de experimentação, não é? Quem vai lá atrás, antes da pandemia, vê que nós fazíamos formações muito. Eu andava literalmente em modo vendedor ambulante com o meu carro cheio de material, porque era muito de experimentação prática. Porque, mais uma vez, isto tem que passar pelas nossas mãos. A experiência tem que ficar como uma memória vivida no nosso corpo. E então vai ser esse espaço onde educadores vão poder ir para usufruir deste ateliê com experiências reais e vivenciais, pronto, e vamos fazer esse componente para os adultos. E depois a ideia também é fazer essa mesma formação para profissionais que estejam em ação com as turmas deles, ou seja, os educadores vão poder levar as suas turmas para o nosso ateliê para fazer essas experiências enquanto estão a receber formação connosco. Okay? Formação em contexto. Em contexto. Sim. Pronto, Ah. e vamos fazer isso. Porquê fazer um ateliê não ir para as escolas? Porque efetivamente eu não tenho
carro Só e podes andar com tudo atrás, não nem é? saúde já, porque pronto, por tudo o que aconteceu, para andar sempre a pôr A itinerário. viajar, claro. Pronto, e então vamos fazer assim, e depois a ideia é, o espaço vai receber também um grupo de crianças, permanente. Ah, que bom, que bom, que Sim, bom. vamos ser um grupinho. Pronto, Epá, então, isso é fantástico. epá, eu Olha, estou super entusiasmada, nem durmo. pois claro. Eu olhei e fiquei, pá, fiquei mesmo, mesmo, mesmo contente. Sim, Agora estou-te a ouvir e estou a pensar, e estou a ligar um bocadinho os pontos todos da nossa conversa, das coisas que foste aqui dizendo. Sentes que estás a cuidar de nós educadores com mais, ou quase ninguém cuida? Ou seja, e este teu ateliê, isto é um encontro também, que o teu projeto educativo que tu sonhaste, os Castelos no Ar, se calhar, não sei se tu sonhaste para adultos, mas está a ser neste momento mais projetado aos adultos que sim. às crianças. Já tinhas pensado Sim, nisso? já tinha pensado. E quando foi no início, nunca pensei que seria para adultos. Eu nunca pensei que ia ser formadora. Tipo, não. Agora que está a acontecer, faz-me todo o sentido, adoro, e tenho esta perfeita noção de que estou a chegar a muito mais crianças. Porque cada educador que vem, que conversa, que aprende, que cresce e que partilha, que refletimos juntos, quando volta para a sua sala não volta igual. E então eu acho que sim. E, ah, acho que está a cumprir ainda mais o propósito que eu tinha pensado. Sim. Olha, eu estou aqui quase a chegar ao fim das minhas perguntas. Quem quiser, entretanto, colocar alguma pergunta, é agora a hora de colocarem mais perguntas também. Qualquer pergunta, vocês façam perguntas à Ana, aproveitar que ela está aqui hoje, que isto eu agora não sei quando é que vai ser a próxima Ah, vez. não, eu esta semana estou a assumir os compromissos, compromissos que eu já assumi o ano passado, foi contigo e foi com a APE. Pronto. Então, isto já está marcado há que tempos? Há que tempos? Olha, eu ia te perguntar, tenho sempre aqui a pergunta da praxe, que educação de infância que tu defendes e se achas que ela é uma utopia eu sei que tu a estás a começar a concretizar, mas se achas que ela está para longe ou a Eu curto tenho prazo? consciência que, para já, eu defendo uma educação, como eu disse, que respeite a criança e que respeite o adulto. Um, e, e defende esta educação onde efetivamente a voz dos diferentes intervenientes tem lugar. Claro que isto só pode acontecer quando uma própria sociedade se transforma nesse sentido, não é? E isto é uma ambição muito grande, nós sabemos isso. Portanto, eu acho que ainda temos um longo caminho pela frente, estou consciente desse caminho, é isso que eu digo muitas vezes às pessoas que estão comigo, o caminho é longo, portanto não vamos frustrar, não podemos deixar-nos entrar nesse caminho de frustração do quero e quero agora, não pode ser. Aprendi isso no clube, porque no clube eu queria tudo rápido. E percebi que as coisas têm o seu processo, têm o seu caminho, portanto, vai demorar, mas acho que nós vamos caminhando para lá. E com iniciativas como hoje, vamos sempre cada vez mais a caminhar para aí. Mas o caminho faz caminhando. Pronto. Temos é que manter o foco. Eu defendo muito esta máxima que nós não temos problemas, nós temos situações e para cada situação há uma solução. Portanto, calma, respirar fundo, olhar para as coisas como elas são, sair do modo Super Mario, sabes que o Super Mario quando estava sempre com a cabeça a bater na parede, Sim. sair do modo Super Mario e começar a perceber quais são os caminhos alternativos e o que é que podemos fazer. Porque essa é a nossa função como educadoras, nós somos investigadoras, pesquisadoras, procuramos estratégias para lidar com o outro. Vamos embora. Portanto, o caminho é longo, mas eu acho que a Olha, utopia então serve-nos para nos manter alinhados. A Lourdes Santos coloca-te aqui uma situação. Hum. Aceita, quando é que podes ir aos Açores dar formação? Eu quero tanto ir aos Açores. É onde eu quero ir a seguir, só que eu não quero fazer o teste. Ai, olha, eu então digo-vos, pronto, eu vou sábado, vou uma semaninha de férias e fiz o É teste sério. hoje. Foi a primeira Ah, vez que fiz o teste. eu não Nunca quero. tinha feito, olha, nunca tinha Pronto. feito. Mas Mas pronto, a olha, Lourdes vou Santos, aos Açores, sim, sem a dúvida. Lourdes, Convidem que eu vou. isso agora leva-me para outra questão, que é como é que as pessoas, já te vou fazer outras perguntas, mas em relação ainda ao Calambá, que é o teu trabalho, e agora pegando na questão da Lourdes Santos, tenho a certeza que há aqui mais colegas a perguntarem como é que as pessoas te podem contactar para saber Hum. sobre formações. Eu pus aqui o grupo de Facebook, mas diz-me se há Sim, mais. Facebook, Instagram e depois o e-mail que é projeto@calambaca.pt. Espera aí, projeto, arroba, @calambaca.pt. É assim, pro- já eu está. tenho várias escolas que me estão a pedir orçamento e que eu sei que estou atrasadíssima a dar esses orçamentos.
mas é porque eu, para além disto tudo, sou mãe, passo a ferro e essas coisas todas, e Epá, não passes, estás com eu não passo a ferro, roupa da Laura. e Epá, estou a restaurar uma casa para ir viver e estou a abrir o ateliê e tenho a livraria e tenho as consultorias e então isto é aqui uma ginástica e é verdade que em novembro eu tive um percalço de saúde que me atrapalhou aqui os planos e então pronto, está tudo um bocadinho devagarinho. atrasado, pronto, mas eu vou responder a tudo, podem mandar que eu responda a tudo, pronto. Boa. Olha, o que autor, blog, livro tu aconselhas às pessoas sobre, principalmente se calhar sobre Régio, já que foi o tema que nos trouxe aqui hoje, mas Ok, se quiseres falar de outro qualquer para nós sim. educadores e pais, também para pais. Opa, não estou no meu escritório, onde tenho os livros todos do outro lado da casa, mas o livro, para mim, o livro, pronto, e aquilo que me pôs a olhar e a babar e que já li, é sem dúvida As 100 Linguagens da Criança, ok? Agora ao volume 2 também, eu comecei pelo volume 1, são os dois maravilhosos, e para mim esse é o livro, eu digo que é a minha Bíblia, volto sempre a ele, volto sempre a ele, volto sempre a ele, pronto. Depois sobre Régio há outras leituras, mas olha, vou-te dar assim, se calhar a primeira paixão e a última. A primeira paixão foi As 100 Linguagens da Criança, a última, que eu já conhecia, mas que agora voltei a ler com outros olhos, foi O Elemento, de Ken Robinson. Uhum. E eu sei que vai ser editado agora outra vez em português, e que eu gostei muito, pronto. Sobre esta forma de ver a vida, porque é impossível nós começarmos a fazer uma jornada em regime sem nos transformarmos enquanto pessoas. E há muita coisa que olho para trás e pensar, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Mas há um filme que não tem nada a ver com a educação, mas que me pôs a pensar muito sobre o nosso papel aqui, que é o Pay Forward, não sei se é em português, Pay It Forward. Não sei qual é. Não sei a tradução, Sei. se alguém souber, escreva aí. Pay It Forward. Pronto. E depois dou-te, e se tu se quiseres, pões lá, Francisco. Pronto. Já estou a ver qual é. Já Estás? vou pôr no A capa IMDb, tem a cara sim. do miúdo. Pay it forward. Isto já é de 2000, é do ano 2000. É, se quiserem chorar, preparem, chorem muito com eu, mas esse faz-nos pensar um bocadinho sobre, ainda mais agora, que estamos numa fase, eu acho que de uma sociedade tão egoísta, né? Precisamos de, então deixo essa dica para quem quiser chorar no fim de semana, façam umas pipocas e vejam isso. Olha, estão-me a pedir para escrever o nome do livro. Podes-me dizer o segundo do livro, por favor, que tu me falaste? O segundo, O Sim. Elemento, do Ken Robinson, e quem quiser Uhum. pode ir ao YouTube, ponham o nome que aparecem as palestras dele no TEDx e que vale a pena ouvir. Bem, eu vou pôr aqui um link do livro da Livraria Almedina, mas não tem qualquer ligação à Livraria Almedina, está bem? Foi o primeiro que me apareceu aqui no Google, peço Eu imensa esse não desculpa. tenho na livraria Galambaca, não, mas o das 100 linguagens tenho. Tens, não tens, mas não se consegue ver a tua livraria aqui online, pois não? Pelo Instagram, carregando no link consegues. Bem, estou aqui a pôr os recursos todos. Quem não tem Instagram vai passar a ter. Nós estamos a fazer o site, eu estou a fazer o site há 2 anos, não sei se estás a perceber. Eu sei, eu sei, eu sei, eu fui lá procurar informação sobre ti, era para ver se Está complementava a ser aqui a feito há 2 informação. anos, opá, pronto, não, pronto, agora pode ser que vá. Mas olha, mas está com um genérico fantástico. Olha, sabes Está que eu bonito, não pus, está? agora fui, tá, fui pôr no sítio errado, alguém que me ajude, porque eu agora fui pôr isto no sítio errado. Deixa-me lá ver. Eu fui pôr aquilo no sítio errado. Pois. Mas pronto, alguém Sim, alguém a provavelmente já pôr, lá está pronto, a pôr, sim, de sim. certeza absoluta. Mas Já encontrei, peraí. Já mas está o aqui. site há de sair, talvez 2 meses é capaz de sair. Já estou a tratar disso, mas já não prometo nada, que é para não falhar mais. Sim, e há tantas coisas importantes que estás a fazer que, olha, mais site, menos site. Sim, eu tenho plena noção que a comunicação das redes sociais está tudo menos aquilo que um protocolo manda, mas olha, é o que dá, é o que dá. Mas também tu a falares e o teu trabalho fala por ti, não é? Nem sequer precisas te expressar assim tanto nas redes sociais, porque olha, aquilo que estavam aqui a dizer e é verdade, tu és super assertiva, super inspiradora, Obrigada. falas do que sabes e defendes com muita alma e muita paixão aquilo que fazes, e isso é maravilhoso, é mesmo muito bom. Obrigada por teres aceito. Obrigada. Só a última pergunta: que conselho é que dás aos educadores e aos pais? Temos aqui, há pais que Hum, também são educadores e há aqui pais que só te que estão a conselho escutar é por. que dava aos educadores e aos pais? Olha, que se permitam a ter tempo, que às vezes nós não nos permitimos a ter tempo, que tenham essa calma. Régio também é conhecido como a pedagogia da lentidão.
não é a quantidade do que nós fazemos, é efetivamente a profundidade do que nós fazemos. Portanto, tenham essa calma e abracem a ideia de que isto é uma jornada. É mesmo uma jornada. Ninguém vai ficar régio porque fez uma formação comigo. Ninguém vai ficar régio porque leu um livro. É uma jornada. Nós vamos conhecendo, vamos fazendo. Eu amanhã, no sábado, vou falar no encontro da APEI sobre o encontro com o Régio Emília. Mas eu quando olhei para aquilo e pensei, isto não é bem um encontro, é que nós vamos nos encontrando. Okay? E é importante termos essa percepção, que isto é um caminho. E depois é como está no livro dos Fios da Infância, não é? É ter esperança, mas a esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Okay? Esperançar que nos faz levantar da cadeira e agir. E não Esperançar. ficar à espera que alguma coisa aconteça, é isso que estás a Exatamente. dizer? Sim, Ok. exatamente. Sim. Fazer Então, acontecer. Tana, olha, eu não sei se mais alguém tem aqui alguma questão. Eu estou a adorar, eu ficava aqui contigo à conversa. Olha, a Cátia Campos tem uma pergunta super, super pertinente. Formação para auxiliares. Tu incluís também as auxiliares Sempre. no teu Eu trabalho? não faço esse tipo de separações. Para mim, educador é todo aquele que tem contato com a criança, seja a cozinheira, seja o motorista, seja... Não, as formações são para toda a gente. Todas as pessoas que se interessam, que estão em contato com as crianças numa perspectiva educativa. Ok, Sim. está respondido. Eu ficava contigo à conversa pela noite dentro, aposto que quem nos Pronto. está a ouvir também, mas pronto, o objetivo do podcast é estarmos aqui à conversa. Eu acho que tocámos aqui, eu pelo menos fiz Sim, muitas perguntas de coisas que eu queria mesmo saber, que tinha Boa. dúvidas e por outro lado também conhecer-te e dar a oportunidade a que mais pessoas também ouçam de quem sabe, e acho que ninguém melhor do que tu para falar sobre Régio e depois um bocadinho também sobre o teu projeto e o teu Calambaca. Já percebemos um bocadinho o que é que vai ser o futuro do Calambaca e todos nós e a educação só tem a agradecer, pá. Nós só temos mesmo a agradecer a ver uma Ana Lopes aqui no meio de nós. A Mónica de Rezende, que tu não conheces, não sabes quem é, diz que para manter essa energia no lançamento das sementes tem uma prática refletida. Obrigada, Mónica. Temos aqui muitas colegas a dizer que é excelente ouvir-te, que és uma inspiração. Eu sei que tu Obrigada. não vais provavelmente ter tempo para vir ver os comentários, porque tens mesmo muito trabalho, mas olha, foi uma noite foi um serão muito bom, muito positivo. Conseguimos Obrigada. conversar sobre coisas mesmo muito importantes. E as pessoas estão-nos a agradecer. Eu só tenho mesmo a agradecer teres vindo aqui e falado e dado também aqui a tua perspectiva sobre temas que vão sendo muito tocados aqui no podcast, que é o papel da família, o papel do educador na relação com a família, a concepção de criança, a concepção de nós enquanto educadores em relação à criança também. Pá, e trouxeste aqui uma perspectiva mesmo muito assertiva, que eu acho que saímos aqui hoje todos um bocadinho mais esclarecidos e mais inquietos, que eu também acho que é importante nós sairmos todos um bocadinho mais inquietos. Sim, eu acho que a ideia é nós criarmos perguntas, não é? Isto é mais um clichê, mais perguntas do que respostas, mas a ideia é mesmo essa. Mas é verdade. É mesmo essa, é começarmos a questionar sobre as coisas. Eu tenho medo de ficar cheio de respostas, porque eu acho que o dia que ficar cheio de respostas, ou estou rodeada das pessoas erradas, quer dizer que não estou rodeada de pessoas que me inquietem. Eu tenho É que. verdade. Não é? Eu acho que o verdadeiro sábio é aquele que contesta, não é? E que questiona. E acho que é um bocadinho por aí. Nós temos que fazer perguntas. Entrar amanhã na escola com um olhar de perguntador. E começar a questionar as coisas que temos ali. Porquê que temos aquilo? Porquê que fazemos assim? Porquê que fizemos aquela opção? Começar a fazer questões. E não ter medo delas, nem ter medo daquilo que elas podem revelar, porque podem revelar coisas que se calhar nós vamos querer mudar, mas por outro lado podem revelar coisas incríveis, que nós não tínhamos consciência que já fazíamos e que já éramos. Epá, e depois é um bocado, ser um bocado a nossa zona de conforto, não é? Não precisamos todos de ser como tu e de sair de nos despedirmos de um emprego estável para abrir projetos, não é? Mas Olá, Mónica, está tudo bem? Mas é irmos saindo um bocadinho da zona de conforto, não é? Sim. Arriscarmos-nos, sairmos um bocadinho. O João, o meu João, está sempre a dizer: se nós não temos medo ou um bocadinho não nos sentimos envergonhados em relação ao que vamos fazer, então é porque alguma coisa não está. Ele está sempre a dizer isto, em relação às funcionalidades da plataforma, ou que seja, ele está sempre a dizer: epá, se nós não temos medo daquilo que vamos fazer, então já não estamos aqui a fazer nada. Porque quer dizer que. Não, e ele está sempre a dizer isto, é aquele espírito muito de engenheiro, não é? Muito de tens que estar sempre a criticar e fazer diferente e se erras paciência, mudas. E eu acho que às vezes nós educadores, eu acho que nós também temos uma responsabilidade de estarmos com vidas humanas, não é? Estamos com crianças. Exatamente. Isto não é a mesma coisa que estar com um computador.
mas temos a mesma de arriscar, não achas? Exatamente. Eu digo muitas vezes isto na formação, sabes? Até há uma coisa que eu costumo dizer, porque eu lembro-me do dia em que ganhei essa consciência, que é a Maria não volta a ter 4 anos, o João não volta a ter 3 anos, não é? O Francisco não volta a ter 2 anos. Eles confiaram-nos na infância deles. A única coisa que a gente pode dar é o nosso melhor, não é? É Mesmo que não mesmo. seja o melhor do mundo, mas temos de dar o nosso melhor. Confiar-nos essa vida, então nós temos essa responsabilidade. Olha, mas agora tenho que fazer outra pergunta, mas permites-te errar? Claro, erro todos os dias. O que eu mais É? faço é errar. Sim, então o que é evoluir sem errar? Não é? Pronto, Eu acho, fica aqui a resposta. olha, faz parte, não é? O que é evoluir sem errar? O que é Olha, evoluir sem errar? quando é que Pronto. escreves um livro? Eu gostava, não sei. Mas eu gostava. Está na lista. Tá. Ah? Sim. Quando meu filho Pronto. achar de fazer xixi na cama. Não, estou a brincar. É muito lençol, não, estou a brincar. Mas um dia, era uma coisa que eu gostava, sim, uma coisa que eu gostava. Mas ainda quero ter mais chão, Mais chão, não é? mais Ok. chão. Olha, vamos ficar todos à espera, de certeza, vais esgotar e eu vou querer com uma assinatura também, com... Está bem. Aí Sim, ganhas uma tendinite de assinar tantas sim. coisas. Olha, um beijinho enorme, Um beijinho. continuação do excelente Obrigada. trabalho para ti. Muito obrigada Obrigada. a quem nos acompanhou aqui no 38º episódio. É maravilhoso continuar convosco aqui todas as semanas, é mesmo muito, muito bom. Para a semana, como já vos disse, não vou estar cá, vou estar uma semaninha de férias, para depois chegar cheia de força para o encerramento do ano letivo e para a preparação do próximo, porque que é sempre uma altura aqui de muito trabalho para nós na Child Diary, porque estamos aqui na altura das transições e de adaptações de novas equipas, portanto vou fazer uma semaninha aqui de pausa. Quem não conhece a Child Diary, bem, tem mesmo de enviar uma mensagem para conhecer. Quem não quer perder estes podcasts, então, todas as quintas-feiras aqui na página da Child Diary, façam um like na nossa página, um gosto na página ou no canal do YouTube, e assim todas as semanas conseguem ver ou em direto ou assistir ou escutar depois a gravação, está bem? Aqui o grande objetivo é aqui a tribo, não é? Aqui eu costumo dizer em rede, mas é irmos alargando estas tribos e cruzando tribos para nos irmos encontrando todos e conhecendo todos novos projetos, novas formas diferentes de ver a educação, para também nós próprios nos irmos sentindo mais confiantes e irmos mudando todos juntos e percebermos que não estamos sozinhos. Olha, eu hoje li uma coisa. Eu faço cycling, agora não tanto, mas por causa do Covid, mas eu faço cycling. Então, a minha instrutora de cycling, uma das minhas instrutoras de cycling, pôs no Facebook uma fotografia, pá, e aquilo de como que foi. Eu pedalo sozinho, I cycle solo but never alone. Yeah, Portanto, exatamente. eu pedalo A solo, sozinha. mas nunca sozinha. Pronto. Obrigada, é isso, a solo, mas nunca Boa. sozinha. É isto, nós os educadores é isso, podemos estar Sabes que sozinhos. a Daniela do Mirabolando uma vez disse uma frase que eu adorei, que foi: nós não somos poucos, nós somos espalhados. Ai, pá, maravilhoso. Muito bom, é isso mesmo. Um grande beijinho a todos, uma boa semana. Um beijinho, obrigada. Ana, obrigada. Tudo. Obrigada. Deixa tu a fechar isto, que eu não estou no meu computador, não sei mexer. Eu peço tudo, beijinho e pronto. Tchau.